12 de outubro, Dia das Crianças, a educação, a infância, as brincadeiras, o modo de ser e de viver dos pequenos. No estúdio, as presenças do psicólogo João Janke e da pedagoga Jaqueline de Menezes Rosa, que falam da criança de hoje, dos ensinamentos na escola, da fase da fantasia, das brincadeiras e da necessidade de mudanças na educação. E a previsão do tempo para o final de semana. Agora, Ubra Notícias Especial. Boa noite! Educar os pequenos para cuidarem do futuro. E não há como falar de futuro sem a preocupação com o meio ambiente. Uma escola municipal infantil em Canoas adotou oficinas de reciclagem para demonstrar que o bom exemplo é para a vida inteira. Flores, pássaros, borboletas e frutas dão um colorido especial ao jardim da Escola de Ensino Infantil Carrossel. Na sala de aula, a turma trabalha empolgada. O que estava no lixo vai aos poucos ganhando forma e sentido novo nas mãos dos pequenos. Samuel, de 6 anos, conta como ele faz as peças. Eu pego uma água e depois pego a florzinha, cato um monte de terra, depois eu coloco a florzinha ali, depois eu coloco água e ela fica crescendo. E olhando, nem dá para acreditar que tudo é feito de maneira simples. Basta uma garrafa PET e tinta para sinalizar um mundo mais sustentável. É muito bom que a gente trabalha valores, né? E é o futuro deles. A gente tenta passar para eles que com a reciclagem do lixo que os pais trouxeram, foi feita toda uma campanha, eles vão estar também contribuindo para o futuro deles. Da sala de aula para os muros e árvores. Ao vento, as vistosas peças também enchem os olhos dos pequenos. Na parede do recanto do bebê, as 16 mãos que estão ainda descobrindo o mundo também pegam curiosas nas garrafas com água colorida. Elas representam a esperança de que cresçam mais sensíveis aos problemas ambientais. Acredito e espero que sim, que quando a gente estiver com mais idades, eles estiverem grandes, que passe pela gente e a gente vê os adultos que se transformaram. Os brinquedos ao ar livre, que são utilizados por 90 crianças da escola, também foram todos construídos com material de reciclagem. As múltiplas cores, que são um exemplo para as outras escolas, também representam o começo de um futuro mais consciente. Aqui absolutamente tudo foi reciclado. Pneus circulam o corredor e viraram balanços. O túnel que diverte a criançada é de garrafas PET. O carrossel foi todo feito de madeiras abandonadas. E as mesas para colocar os brinquedos antes eram rolos de fios da companhia elétrica. Gabriele nos mostra o xodó das meninas, a casa de bonecas. Além dos outros materiais, ela também reaproveitou CDs e latas velhas. Nós usamos umas coisinhas, vale que nós não vamos mais usar. Nessa etapa, pais e filhos trabalharam juntos na elaboração do projeto. Bianca, mãe de Gabriele e de Nicolas, não teve dúvidas de colaborar com a escola para deixar os espaços mais atraentes aos alunos e que ajudam a preparar um futuro melhor para os filhos. Tu via as crianças brincando num cantinho, cada um com os brinquedinhos que trazia. Agora já tá bem diferente, porque agora eles vêm, eles ficam brincando, tem a casinha, eles se soltam bem mais, tu vê que eles estão bem mais alegres, né? Que chama a atenção o colorido, né? E por eles também ter participado, ter visto esse projeto que eles fizeram, né? É uma coisa que contagiou, né? Contagiou tanto o grupo como todos os pequenos. De uma certa forma, todas as crianças tanto participaram, né? Como a nossa comunidade, e os pequenos, em determinados momentos, confeccionaram tudo que poderiam para a idade deles, para estar lá exposto. Então, isso faz com que eles tenham tanto uma grande alegria como uma grande vontade de cuidar, né? Bianca torce para que os filhos façam a parte deles e percebam a importância que tem cada gesto na construção da sustentabilidade. Eu acredito, com certeza. Se começar desde cedo, que eu acho que é o que está acontecendo aqui, vai ser.
As questões do meio ambiente são apenas algumas que passaram a fazer parte da aprendizagem das crianças. E para falar mais sobre as mudanças necessárias na educação para dar um atendimento adequado às crianças num mundo marcado pela velocidade das informações, está aqui conosco a pedagoga Jaqueline de Menezes Rosa, professora do curso de Pedagogia da UBRA. Boa noite, professora. Obrigada pela presença. Professora, qual a importância da educação na infância? Para discutirmos a importância da educação, é preciso anteriormente, antes de tudo, pensar nas mudanças que estão ocorrendo na contemporaneidade. Porque essas mudanças estão muito intensas, isso está gerando também uma reflexão na escola, isso gera um movimento no qual todos nós, professores, devemos estar atentos. E nada mais oportuno do que pensar nessa infância do século XXI na semana em que comemoramos o Dia da Criança. Quem é essa criança pós-moderna? É aquela que está acessível aos conhecimentos desse mundo globalizado, que tem acesso à internet, que tem acesso aos meios de comunicação de todos os tipos. E é então que eu atrevo a me perguntar até que ponto, né, a escola tem questionado sobre esse novo panorama cultural, no qual está aí, está à mercê. Não dá mais para deixar de olhar essas mudanças que estão ocorrendo e que estão afetando a escola. Ou seja, o panorama contemporâneo invade a escola. E os professores estão preparados? Há uma formação hoje muito intensa a respeito dessa temática, porque ela não é tão nova assim. Ela já tem aí um certo tempo. Então, os professores já estão pensando, dentro das formações continuadas e dentro da própria universidade, num novo currículo. Num currículo que não esteja mais aos moldes do século XIX, numa escola estruturada, ordeira, e que busca classificar essa criança e disciplinar. Hoje nós estamos pensando num currículo que entenda que há uma nova configuração de espaço e tempo e que busque então atender essas demandas e trabalhar com essa miríade de informações que elas têm acesso. Como fazer isso? A partir de um trabalho pedagógico inovador, a partir de pesquisas, de projetos que venham a transformar essas informações em conhecimento. Porque nem tudo que chega à criança é positivo. E a criança, então, precisa ter competências e habilidades, transformar essa informação em conhecimento em prol de aprendizagens significativas. Ela precisa também saber selecionar essas informações e até mesmo descartá-las. E o que fazer diante de tudo isso? Caso contrário, estaremos também contribuindo por uma criança que tem muitas informações, mas que também não sabe se posicionar. Então, é preciso ir muito mais a fundo, é preciso dialogar e, para isso, é preciso quebrar muitos paradigmas primeiro. O professor precisa olhar, primeiramente, para esse contexto para entender essa criança. Caso contrário, a criança vai olhar para o professor como um alienígena e o professor vai olhar para a criança como ela também se fosse um alienígena. E o papel dos pais, então? Os pais, eles precisam também entender quem são os seus filhos. Entender essa impulsividade, essa criatividade, não tanto como classificações que tendem a dizer que são hiperativas. É a própria característica pós-moderna. E se os pais passam a entender essa nova configuração, ele vai trabalhar de forma articulada com a escola. Ele vai participar, ele vai ouvir. Então, escola e família poderão atuar em conjunto e juntos poderão proporcionar novas possibilidades a esses desafios. Muito bem, muito obrigada pela presença. Ok, agradeço. A seguir, a previsão do tempo para o final de semana, a gente volta já. O que toda criança deveria ter? Alimentação, uma família, um lar, que nem todas têm, né? Educação. Um estudo, atenção da família e diversão. Uma família, brinquedos, amigos. Estudo, né? Senão a gente não tem nada, não passa nada na vida.